A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Não me deixe nessa noite pregar só. Deixa eu te começar revelando que no momento em que Jesus nasceu, miríades de anjos apareceram e eles declaravam glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus quer o teu bem, por isso a Ele toda a glória e todo louvor. Você pode começar glorificando ao Senhor? Aleluias! Comece glorificando ao Senhor. Se você está com a tua Bíblia, abra em Lucas, no capítulo de número 2, versículos 6 e 7. E nós vamos fazer uma reflexão bem breve. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Quem está feliz aqui, diga amém. Quem está com fome aqui, diga amém. Amém. A igreja também está com fome, então a gente vai ser breve. Só que antes de nos alimentarmos fisicamente, a palavra do Senhor, o pão vivo que desceu dos céus, nos alimentará espiritualmente, conforme nosso pastor Cássio ministrou nessa noite, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz que, enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Em outras traduções diz, na estalagem. Aí eu quero que você pergunte para o irmão com todo carinho assim: há lugar para Jesus em você? Eu tenho certeza que este lugar é o lugar de Jesus. E se você pudesse olhar para si mesmo nesse dia, você entenderia que este lugar, você, é o lugar de Jesus também. Mas muitos ainda precisam ouvir falar desse Jesus. E glórias a Deus que você vai ser um instrumento que vai apresentar esse Jesus. O Jesus da manjedoura, o Jesus da cruz, o Jesus do túmulo, todos eles absolutamente vazios, mas o Jesus que preencheu e mora em teu coração. E outras pessoas poderão dizer: olha, na minha vida não havia esse Jesus, e a partir de agora há Jesus dentro de mim. Sabe, amados, fazendo um breve contexto a respeito do Natal, já foi falado nessa noite, mas nunca é demais entender. Hoje em dia, o Natal ele perdeu muito do seu sentido lógico, da sua essência, que é a adoração ao menino que nasceu e viveu e morreu e ressuscitou por cada um de nós. E essa data nos dias atuais é muito celebrada com cunho comercial, material. E não há problema algum em você presentear e ser presenteado. Mas o verdadeiro sentido do Natal é uma dádiva dada pelo próprio Deus para cada um de nós. Jesus Cristo é o presente que não ficou embalado dentro de um pacotinho. Afinal de contas, o nosso Deus não cabe dentro de um recipiente. Ele é o presente que se revelou para a humanidade, se revelou para cada um de nós. E hoje nós podemos dizer: o maior presente de todos está dentro dos nossos corações. Você pode dizer isso comigo? O maior presente está dentro do meu coração. Olha só o que você afirmou: o Deus criador de absolutamente todas as coisas do universo, o Deus criador do Júpiter e Saturno, que essa semana fizeram uma conjunção, decidiu vir à Terra numa forma extremamente fragilizada, com alguém tendo que limpar o seu bumbum, com alguém tendo que alimentá-lo, dando de mamar no seu seio, com alguém tendo que fazê-lo aprender a andar e a falar. Mas esse mesmo Jesus, criador de todas as coisas, que estava lá na criação, é o Deus que veio de uma maneira frágil para nos fazer fortes. Entenda isso, a fragilidade de Jesus.
o esvaziar-se de Jesus foi para que ele pudesse nos preencher. Preencher com o que, meu amado irmão? Com o Espírito Santo de Deus. E hoje, pelo nascimento e pelas promessas derramadas, aqui está um povo que tem a plena consciência que o Natal é muito mais além do que um velhinho, gordinho e barbudinho que nem o tio aqui. É muito mais além do que isso. O nosso Natal é um Jesus que os seus olhos brilham como chamas de fogo. Os seus pés são como latão reluzente. E ele tem um cetro e governa com justiça sobre as nossas vidas. Que maravilha de Natal. Outros tentam subestimar a história do Natal, dizendo, olha, essa história aí, ou essa comemoração já existia. Era algum deus mesopotâmico adorado na época de Jesus. E no século IV, alguns cristãos aproveitaram a onda desse Deus que era muito celebrado para empurrar junto o Natal. Mas o mais importante não é saber quem é o dono do Natal, não é saber quem é que pode dizer o que de fato é Natal. O mais importante, como o nosso pastor Leandro falou, é ter a certeza que simplesmente Jesus nasceu. Foi dia 25 de dezembro, foi dia 24, foi em março, foi em setembro. Não importa, ele nasceu. Sabe quando foi que Jesus nasceu para mim, Marcelo? 4 de novembro de 2006. Quando foi que Jesus nasceu para você? Pergunta para o irmão que está do teu lado, quando foi? Mas eu não ouvi a igreja. Quando foi que Jesus nasceu para você? Eu lembro bem dessa data. E eu quero te dizer que se para você esse Jesus jamais nasceu, hoje, 25 de dezembro de 2020, no meio de toda a loucura dessa pandemia, é o dia de Jesus nascer para você. E mesmo se você tenha expulsado esse Jesus de dentro da sua casa, ele é capaz de nascer mais uma vez e habitar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém der ouvidos e ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? No meio do momento em que os irmãos estarão se servindo para se alimentar, o nosso Jesus é aquele que é o servo e que nos alimenta. E se você nunca participou desse banquete, meu amado, esse banquete está aberto, porque há vagas para filhos de números ilimitados. Na mesa do nosso Deus, diga comigo, na mesa do nosso Deus, cabe o mundo inteiro. Dê um glória a Deus por isso. Aleluias! Na mesa do nosso Deus cabe a sua vida. Na mesa do nosso Deus, que talvez um dia você já tenha feito parte, cabe a sua vida, sabe? Porque você é filho. E quem é filho tem acesso à mesa do Pai. Mas o nosso Jesus, ele veio também para quebrar alguns paradigmas. E é sobre esses paradigmas que eu quero falar nessa noite. Um deles é o paradigma do tempo. Não sei se você sabe, mas o calendário que nós utilizamos, ele nem sempre existiu. Jesus teria nascido por volta do ano 6 ou do ano 13, entre esse intervalo, depois de Cristo. Olha que interessante. Isso não quer dizer que o povo daquela época contava de trás para frente, nada disso. Eles usavam um outro calendário. E Jesus poderia nascer em qualquer tempo, sim ou não, igreja? Ele é todo poderoso, ele é Deus. Ele poderia nascer hoje. Ele pode nascer hoje no coração de alguns. Mas fisicamente, como homem, aprove a ele nascer numa época específica. O nosso Deus é o Deus dono do tempo. Ele nasce quando ele quer. E às vezes, meu amado irmão, a gente ora pelo nosso pai, a gente ora pela nossa mãe, pede pela conversão dos nossos filhos. Mas o momento de Jesus nascer no coração de cada um deles, somente o nosso Deus sabe. Qual é o nosso papel? Continuar orando.
Qual é o nosso papel? Continuar intercedendo. Às vezes o santo de casa, meu amado irmão, não faz o milagre. Jesus foi rejeitado em Cafarnaum, sua terra onde ele morou. Mas Deus é capaz de levantar alguém que vai levar o evangelho de transformação para a vida daquele irmão, daquela irmã, a qual você tem orado bastante. E quando você menos esperar, no raiar de um novo dia, um irmão, um familiar, aquele irmão que você tem orado tanto, ele vai dizer: Jesus nasceu no tempo certo no meu coração. Ele é o Senhor do tempo. Diga comigo: Ele é o Senhor do tempo. Ele nasce quando Ele quer. E além de nascer quando Ele quer, Ele nasce onde Ele quer. Imagine se você tivesse a oportunidade de escolher onde você iria nascer. Você escolheria nascer em Maranguapium? Você iria escolher nascer em Paulista? Não desmerecendo, mas aquele ponto turístico lá do Girador é muito bonito. Apesar de estar faltando um pedaço. Você sabe disso, né? Você escolheria nascer no Brasil? Eu provavelmente, sendo bem honesto, escolheria nascer na Europa, no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos. Mas nenhum de nós tem a oportunidade de nascer onde quer. Jesus teve a oportunidade de nascer onde Ele queria. E deixa eu dizer para você, olha para o irmão que está do teu lado. Olha onde Jesus nasceu. Você entendeu? Glorifica ao Senhor. Olha onde Jesus nasceu. Jesus nasceu no coração da pessoa que está aí do teu lado. Porque Ele nasce onde Ele quer. Mas fisicamente, humanamente, Ele nasceu num lugar chamado Belém. Ele se deslocou, sua família se deslocou de Nazaré até Belém para participar de um censo. E daqui a pouco eu vou falar rapidinho sobre a importância desse censo. E ele nasce num lugar chamado Belém. Os historiadores afirmam que essa era uma pequena vila de pouco mais de 1000 habitantes. E Belém tem um significado muito especial. Belém significa casa do pão. Eita, uma irmã entendeu ali. Belém significa casa do pão. Ele, por nascer onde ele quer, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu nos céus. Eu nasço no local da produção do pão. E me dou por alimento para cada um dos meus filhos. E aquele que come desse pão jamais terá fome. E aquele que beber da minha água, Jesus afirma à mulher samaritana, jamais tornará a ter sede. Porque Ele é a plenitude do alimento, Ele é a plenitude da água, Ele é a plenitude do tempo e Ele é a plenitude do espaço. Diga comigo: Jesus nasce quando quer e onde quer. Glorifica o Senhor. Ele nasceu em você. Olha que coisa maravilhosa. Quem era você? Eita, que pergunta difícil. Quem era eu? E mesmo assim Jesus encontrou, meu irmão Wagner, uma manjedoura dentro do seu coração. Encontrou uma manjedoura que aos olhos humanos parecia não valer absolutamente nada, mas para os olhos divinos era o local apropriado para o nascimento do Mestre, do Emanuel, Deus conosco, daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, Jesus, o nosso Mestre e Salvador. Foi em você, simples como você é, às vezes sujo como você é, como uma manjedoura, porque é o local dos animais, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Quebrando o paradigma do tempo e do espaço, Jesus quebra também um outro paradigma chamado família. Em que família Jesus ousou nascer? A de um homem já de uma idade, carpinteiro. Jesus poderia ou não nascer de um homem rico? Se Jesus viesse hoje, Ele poderia ou não nascer de Bill Gates? Sim ou não, igreja? Se Ele quisesse, Ele podia, Ele é Deus.
Mas ele escolhe um homem extremamente humilde, de uma profissão extremamente humilde, e diz: eu faço parte da família que eu quiser, porque eu sou Deus. Por que é então que ele não faria parte da tua família? Quantos aqui na sua família tem alguém que é crente? Levante sua mão e dê glória. Você é que nem a família de José. Você é que nem a família de Maria. Aquela menina que saiu grávida de Nazaré e difamada porque falaram mal de Maria, mas já no ventre o nosso Jesus começou a mudar a história dela. De difamada, ela volta como a mulher que deu à luz o Salvador. Ao bem-aventurada, a serva que agradou os olhos do Senhor. Jesus nasce na família que Ele quer. E deixa eu te dizer, Ele é capaz de nascer em qualquer pessoa da sua família. Diga comigo, Ele é capaz de nascer em qualquer pessoa da minha família. Glorifica ao Senhor. Já o contexto histórico no qual Jesus nasceu é bem peculiar. Deus, como é o dono do tempo e do espaço, foi muito inteligente. Ele é muito inteligente. Deus é estrategista. Ele colocou Jesus no local dominado pelo Império Romano. O Império Romano é somente o maior império que já existiu na humanidade. Politicamente, foi o maior império em território que já se ouviu falar. Ele colocou Jesus numa área que estava dominada pelo grego, a língua grega. E isso facilitou o conhecimento de Jesus para que se espalhasse por outros povos. Afinal de contas, os gregos, quando dominavam um lugar, eles também impetravam a sua língua naquele local. A língua original era preservada, mas as pessoas também automaticamente, pela presença dos gregos, começaram a falar também do grego. Veja que Jesus estratégico. Aí acontece do imperador César Augusto programar um censo. Aí você pode dizer: ah, os caras eram bonzinhos. O governo, ele quis só saber quantas pessoas tinham em seu território. Quem já recebeu alguém do IBGE aqui em casa? Hein? Alguns irmãos. Aí lhe perguntam: quantos moram aqui? Quantos são homens? Quantos são mulheres? Qual a idade de cada um deles? A escolaridade. Mas o censo daquela época não era para saber nada disso. Era só para saber a quantidade de pessoas, para que eu pudesse desprender a quantidade de soldados exatos para cada província, para que eu pudesse dominar ainda mais aquele local. E o segundo motivo é para que eu pudesse aumentar os impostos daquela região. O censo era unicamente para que as pessoas ficassem ainda mais aprisionadas e ainda mais endividadas. Aí Jesus nasce no meio do censo, porque Ele, no meio da prisão, traz liberdade. Porque Ele pega a nossa dívida e paga no nosso lugar. Eu acho que você não entendeu. Vou repetir para você. O que era aprisionamento, o que era dívida impagável, com o nascimento de Jesus em nossos corações, qualquer dívida é paga. A principal delas, a dívida contraída lá na queda do homem, lá no Éden. Nós estávamos condenados à morte e o nosso Deus disse: eu vou no lugar dele, na cruz do Calvário, pago a dívida no seu lugar, coloco a minha vida no lugar da dele, rasgo a cédula do pecado e dou vida eterna para meu filho. Eu dou a liberdade, afinal de contas, conhecereis a verdade e a verdade é Jesus e ela vos libertará. Quem quer aprisionar o crente não sabe que Jesus já nasceu na vida do crente e agora ele é livre. Não adianta querer aprisionar. Não adianta querer endividar. Quando Jesus nasce no coração, nós somos livres e temos nossa dívida paga. Diga para o irmão que está do teu lado: você teve sua dívida
paga na cruz do Calvário. Com autoridade, diga: você agora está liberto por Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda, porque a Ele é a glória e todo o louvor. Agostinho de Hipona, ele falou uma frase muito interessante. C.S. Lewis, tempos depois, reformulou essa frase, mas é bem parecida. Ele diz assim: olha, não adiantava nada Jesus ter nascido 1000 vezes em Belém, se ele não nasceu uma única vez no coração do homem. Não adiantava nada Jesus ser depositado na manjedoura, se ele não for depositado nos nossos corações. E a leitura que nós fizemos essa noite é a leitura de pessoas que rejeitaram receber esse Jesus dentro da sua própria hospedaria. Jesus, através de Maria e José, bateram na porta e as pessoas disseram: não há vagas. Não há vagas. Mas como o nosso Deus é o Deus do tempo, do espaço, do contexto, da história, ele nasceu no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no contexto certo, na história certa. Ele é colocado no local dos animais. E isso, meu irmão Cleiton, é maravilhoso. Porque que Deus se permitiria ser colocado junto com os animais, a não ser Ele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A não ser Ele, que é o leão da tribo de Judá. A não ser Ele, que decidiu nos amar profundamente, se fazendo de uma maneira tão frágil, para nos fazer tão fortes. Eu disse que eu seria breve nessa noite, eu convido você a ficar de pé. Pastor Cássio falava que no momento em que os magos, convidados pelo Espírito Santo de Deus até aquele lugar para encontrar Jesus, e não apenas os magos, pastores, os animais, tudo, a natureza que glorificava ao Senhor, mas especificamente os magos, quando eles chegavam, eles foram tocados pelo Espírito Santo, para quando visitassem Jesus, eles não voltassem pelo mesmo caminho. Sabe por que isso? Porque quando nós visitamos Jesus, quando Ele habita os nossos corações, o caminho que Ele nos faz andar são novos caminhos. Nós passamos a andar num caminho preparado por nosso Jesus. Jesus afirmou: eu sou o caminho, diga comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Deus que nessa noite busca corações para que Ele possa nascer mais uma vez. Ele busca aqui nesses lugares, ou na Cristo é o tema, mais uma vez uma casa do pão. Para que Ele não apenas fique no coração, mas para que Ele preencha os nossos estômagos espirituais. Para que Ele preencha o vazio existencial que está na vida do homem. E talvez aqui neste lugar existam pessoas que um dia já permitiram que Jesus nascesse, mas, como eu já disse, colocaram esse Jesus para fora. Hoje é noite de chamar Jesus para dentro e dizer: no meu coração tem vagas. Quantos aqui tem Jesus no coração? Glorifica o Senhor. Você não entendeu direito, né? Quantos aqui tem o Deus, os deuses no seu coração? Aleluias. Esse Deus, o desejo dele é jamais sair de dentro de ti. É Ele fazer uma manjedoura perpétua em você. Se colocar dentro do seu coração, se aconchegar, achar o espacinho dele e não mais sair. Por isso, meu irmão, nessa noite, eu convido você a cantar, a louvar,
a dizer: Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nasça mais uma vez o meu coração. Nasça mais uma vez e me dê uma nova esperança. Jesus, filho de Davi, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança da minha vida és tu, Jesus.